No livro do Semeador aos Talentos, Sérgio Lopes esclarece-nos que a maior parte das pessoas não vive a própria existência porque não olha para dentro de si, antes ao contrário, assiste aos acontecimentos em torno. Por conta disso, não regula seus pensamentos e emoções e sim deixa-se regular pelos fatos externos. É como um estado de sono da consciência que adormecida não tem condições de discernir e de escolher. Absorve o que o mundo lhe traz sem capacidade de saber a qualidade do que recebe. Ouviremos agora Sérgio Luiz da Silva Lopes, que abordará o tema A Educação Integral como Elemento de Harmonia na Sociedade. Sérgio Lopes é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria, exercendo a profissão em Pelotas, Rio Grande do Sul. É trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano em Cristo, em Pelotas, e conferencista nacional e internacional. Fundador e médico da Associação Médico Espírita de Pelotas, autor dos livros Leis Morais e Saúde Mental, O Código do Monte, O Cérebro Triunfo a Serviço do Espírito e do Semeador aos Talentos. Senhoras e senhores, Sérgio Lopes. Boa tarde a todos, então, dando continuidade às nossas atividades. Vamos fazer agora algumas reflexões em torno dessa temática tão importante que fala a respeito da educação. Em torno desse tema, Educação com Jesus, a educação integral como elemento de harmonia e equilíbrio social, nós temos muitas coisas que nós podemos refletir, mas o ponto de partida que nós queremos, nesse momento, sugerir para a nossa reflexão, nos fala dessa questão fundamental que Kardec propõe ao Espírito de Verdade, no item 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem com a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Se Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, significa que Jesus, ele é um modelo possível de ser seguido, de ser acompanhado. Muitas pessoas entendem Jesus como um modelo inalcançável, como um modelo que não pode ser atingido, porque seria como uma espécie de Deus que está fora das nossas cogitações, está fora das nossas possibilidades. Mas não é o que diz o Livro dos Espíritos. O Espírito de Verdade nos fala que Jesus é um modelo a ser seguido. Portanto, ele pode ser alcançado, ele pode ser percebido pela nossa consciência, pelas nossas condições mais humanas. Jesus, ele é o tipo que chegou à humanidade através dos potenciais mais divinos que ele apresentava, mas ele é um modelo para a humanidade, ele é um modelo a ser seguido. Esse é um ponto muito importante de dizermos, porque a partir de agora eu quero convidar a vocês, através de vários autores, para vermos quais são esses níveis que já estão dentro de nós e que podem ser desenvolvidos para nós avançarmos daquilo que nós temos de mais primitivo, de mais natural, para aquilo que ainda seja um terreno, um campo virgem, que ainda não foi desenvolvido. A educação integral, quando nós falamos, ela se refere ao que comumente nós chamamos num processo de evangelização. E eu quero dizer para vocês que esse tema da evangelização, o tema do evangelho,
ele é um termo já bastante castigado, que a gente usa muito frequentemente, a gente usa muito comumente, e que nós podemos estar correndo o risco de perder o significado, o sentido mais importante e mais profundo que ele pode nos oferecer. Como tudo que nós falamos demais, fica num plano mais teórico e nós perdemos a noção de significado profundo. Então, o termo evangelização, evangelho, é comum que ele esteja já num plano de incompreensão e que a gente pode desenvolver um pouco mais. Para muitas pessoas, evangelização é uma espécie de processo de angelitude. Como se fosse um trabalho que nós temos que fazer para deixarmos de ser humanos e nos tornarmos numa espécie de santos. Tem muito curso para santo aí, curso rápido para santificação. E é importante lembrar que os santos, eles talvez não sejam exatamente o protótipo da figura que a mente humana constrói. Na história dos santos, nós vemos indivíduos extremamente humanos. O que constitui a santidade é a proximidade com o humano e não a distância com o humano. Os seres humanos que realmente mereceram essa designação foram aqueles que estiveram mais próximo do humus, do humano, da natureza primitiva, e tiveram prerrogativas mais evoluídas que nos souberam servir de exemplo. Para esses níveis, nós precisamos compreender pelo menos 3 etapas do nosso desenvolvimento para atingirmos uma educação integral. E vamos pegar alguns autores, começando por um autor muito pouco estudado no nosso meio, apesar da importância dele para entendermos o pensamento de Allan Kardec, que é de Johann Pestalozzi. Pestalozzi foi um mestre de Allan Kardec. Allan Kardec, quando codifica o Espiritismo, ele já terá passado pela escola de Verdun, na Suíça, e percorrido o Instituto de Pestalozzi, passado pelas suas fileiras educacionais. Pestalozzi, entre outras coisas, desenvolveu um método pedagógico sem ser espírita. Pestalozzi era protestante, né, de família cristã, e ele tinha uma ideia do ser humano, uma ideia muito positiva do ser humano. E ele nos falava que o ser humano ele está constituído em 3 estados, 3 níveis de estados emocionais, psíquicos. Ele nos fala inicialmente de um estado natural ou primitivo, um segundo nível de um estado social e um terceiro nível de um estado moral. No estado natural, ele nos fala da criança. Para Pestalozzi, toda a criança, ela nasce boa em origem. Ele tem uma ideia de que o ser humano nasce bom, como uma semente com todos os potenciais para desenvolverem a sua bondade. E é muito interessante Pestalozzi, porque quando ele fala dessa capacidade inata da criança, como uma bondade espontânea, com uma tendência a uma bondade espontânea, ele nos fala também que a matriz da religiosidade, ela nasce desta interação da criança com o seu ambiente, principalmente quando na sua relação com a sua mãe. Então, para Pestalozzi, a religiosidade, naquilo que ela tem de mais terna, de mais sensível, ela passa pela relação da criança, principalmente com a sua mãe. Uma mãe amorosa, uma mãe afetiva, ela tem mais condições de fazer com que uma criança detone as suas riquezas, os seus potenciais inatos. Isso estamos em Pestalozzi. Isso é muito interessante, porque se nós fizermos uma revisão histórica
dos indivíduos que foram amorosos na história da humanidade, nós encontraremos sim um registro de mães amorosas. A começar por Jesus. A começar pelo próprio Cristo, né? Na sua relação com Maria, dentro daquele contexto que nós sabemos que nos foi relatado pela história. E tantos outros, Chico Xavier, enfim. Há realmente uma convergência de coincidências em torno dessa questão. Mais adiante, alguns autores irão falar desta relação de intimidade primordial na constituição do psiquismo humano, como muitos autores, entre os quais, por exemplo, mais modernamente, Donald Winnicott, um psicanalista inglês, que nos fala destas relações em que a criança, quando ela é acolhida na sua naturalidade, na sua espontaneidade, ela irá desenvolver os seus potenciais mais importantes. Então, para Pestalozzi, já ao seu tempo, ele nos fala que num processo educacional é preciso que haja algum tipo de ambiência, e agora então quando falamos mãe, podemos traduzir isso para mãe, pai, familiares, família, ambiente, ou quem cumpra essa função. Para Pestalozzi, é necessário que o cuidador seja como uma espécie de jardineiro, que, dependendo da habilidade do jardineiro, ele irá oferecer as condições para que aquela semente, naquele território, tenha as melhores condições para se desenvolver. Esse é Pestalozzi, nos falando, portanto, desse primeiro nível da natureza humana, que é uma natureza inata, que procura satisfazer as suas necessidades básicas. É o homem primitivo. E quando falamos no homem primitivo, não estamos falando no homem atrasado, estamos falando no homem natural. Logo após ele fala no estado social, dizendo que as relações mais primitivas, mais inatas, elas precisam de regulação. E essa regulação, ela só se dará através do convívio na sociedade. A sociedade e essas relações sociais têm por função fazerem uma metabolização e um processo de filtro dessas tendências primitivas e fazerem com que a gente consiga amadurecer aquilo que era mais primitivo e traduzir na convivência humana. Se esse processo ele for bem conduzido, ele estiver num encaminhamento satisfatório, diz Pestalozzi, que nós chegamos e alcançamos o chamado estado moral, que é uma espécie de culminância de estruturas que já estão dentro de nós, esperando para serem detonadas, potências internas que podem surgir a partir daquilo que nós já trazemos. Então, aí ele nos fala da nossa relação com Deus, na espiritualidade. É muito importante retornarmos ao estudo de Pestalozzi, porque para que nós entendermos o pensamento de Kardec, fica mais fácil entendermos como Kardec chegou ao estudo das leis morais, partindo deste entendimento que Pestalozzi já fazia antes da codificação do Espiritismo, portanto, no ensinamento de Kardec. Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele nos fala desses 3 níveis também nas leis morais. E nós encontramos uma correspondência em 3 leis morais de Kardec com o primeiro nível, que é o nível natural, o nível mais primitivo do ser humano, aquele que alicerça a nossa vida na Terra. E as leis morais que estão, nos parece, melhor relacionadas a esses níveis é a lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Avançando para o estado social de Pestalozzi, nós vamos encontrar em Kardec lei de sociedade, lei de progresso, de igualdade, de trabalho e de liberdade, que são exatamente as leis morais que regulam a nossa vida no nosso ambiente, no nosso presente, no mundo onde nós vivemos. É curioso que se aquelas 3 primeiras leis nos falam mais de um relacionamento
do ser humano com a sua sobrevivência psíquica no mundo físico, essas outras nos falam mais da nossa relação com o nosso semelhante. E o estado moral tem, então, nas leis morais, uma correspondência, pelo menos sugestiva, na lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral, que seriam leis morais mais relacionadas a níveis espirituais. Então, a doutrina espírita, então, com Kardec, já nos fala de um modelo educacional para o ser humano. Porque se através das leis morais nós vamos entender que existe um funcionamento dentro da lei natural que nos regula a nossa vida na Terra, nós, pelo menos, podemos pensar em 3 níveis importantes para nós observarmos na nossa vida e na vida de relação. A relação minha comigo mesmo, com o que eu tenho de humano. O que tem no humano? Tem reprodução? Sim. O que tem na reprodução? Sexualidade. É um primeiro nível fundamental do nosso relacionamento conosco mesmo. Ele não pode estar fora do processo da educação. A sexualidade tem que estar incluída. Conservação, destruição, nascimento e morte, a nossa biologia, a nossa vida na Terra, a nossa vida com o nosso físico, enquanto corpo, enquanto vida material. Na educação espírita, nós precisamos incluir todos esses elementos e eles não podem estar apartados das nossas cogitações. E assim por diante com os demais. Mas um terceiro autor vem ao nosso socorro, mais recentemente, através da psicografia de Chico Xavier, que é André Luiz. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele irá nos falar de um sistema de entendimento, principalmente no 3º e 4º capítulo do livro No Mundo Maior, que nos fala da casa mental. São orientações do benfeitor espiritual de nome Calderaro, em que ele nos diz que nós temos no nosso psiquismo uma espécie de um castelo de 3 andares, ele se refere assim, um castelo de 3 andares, aonde existe uma certa correspondência com níveis físicos do nosso cérebro, que poderia estar interrelacionado com o que nós conhecemos já do cérebro inicial, o cérebro intermediário e o cérebro frontal. André Luiz nos fala que isso é uma relação do nosso aparelho mental, da nossa mente, do espírito encarnado, em interação com o corpo físico. Nessa interação, ele chama que nós temos a nossa casa mental. E o que há na nossa casa mental? Um nível inicial, do cérebro inicial, que é aonde estão situadas as experiências dos nossos impulsos automáticos. Portanto, a nossa instintividade, as nossas pulsões, aquilo que Freud falava das pulsões, né? Aquilo que nos move a existência física, a sexualidade, a pulsão de vida e também a pulsão de morte, estão situados particularmente nesse primeiro nível, que coincide inclusive com o estado natural de Pestalozzi e com as primeiras leis morais de Allan Kardec. Então é interessante para nosso estudo vermos que esta cartografia, ela coincide entre esses vários autores. O autor principal eu vou deixar logo para depois, né? Logo para o final, porque esse foi quem nos ensinou isso em espírito e verdade, através do exemplo, e nós vamos pegar algumas passagens dele, que, no meu entendimento, na leitura que eu faço, principalmente nessa obra que eu trago agora para vocês, para mim, pelo menos, foi uma descoberta. Saber que Jesus já nos falava que a nossa natureza humana, do jeito que ela é divina também. Que não existe um divino depois do que somos. Existe um divino
no momento em que nós já estamos, para daqui um pouquinho. Então, quem está dormindo agora, por favor, acorde, porque a palestra vai começar. André Luiz, então, diz: no cérebro inicial, temos esse primeiro nível, o nível da instintividade, da sexualidade, da conservação, da nossa vida na Terra. O nível intermediário, localizamos o domicílio das conquistas atuais. É onde existe a vida de relacionamento, é o presente da nossa vida. É o que nós estamos falando, é o que nós estamos fazendo nesse estágio do nosso momento evolutivo. E o cérebro frontal, ou o andar superior da casa mental, ele está se referindo que é a casa das noções superiores. Então seria a nossa relação com aquilo que nós temos de mais evoluído, o nosso mundo moral, o estado superior, exatamente esse que nós estamos procurando atingir pelo nosso vir a ser da nossa existência. Então vamos lá, vamos fazer essa revisão, temos esta ideia de estudo. Aí está o nosso autor principal. Já ouviram falar dele? É um desconhecido para nós, pelo menos para mim. Porque cada vez que eu retorno a Jesus, eu conheço ele pela primeira vez. E aí eu vejo o quanto nós estamos ainda engatinhando, né, pelo menos eu, em relação aos ensinamentos e à majestade desse Espírito que continua a trazer, através daquilo que ele nos ensinou e nos inspira ainda hoje, o aprendizado que nós necessitamos para a nossa felicidade. Quais são passagens de Jesus que ele nos fala do nosso primeiro nível, do nosso estado natural? Aonde foi que Jesus nos ensinou a educação integral quando ele esteve conosco? Porque, como vimos, Jesus, ele não fazia palestras e nem escreveu livros, né? E ele também não tinha templo. Ele era um exemplo vivo, né? E contava parábolas. E através dessas parábolas, ele trazia os seus ensinamentos. Uma das passagens muito interessantes diz respeito a uma parte que é de João capítulo 4, no versículo 9, que ele conta que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia. E no caminho ele tinha que passar pela Samaria. E no caminho da Samaria, ele teve sede e ele parou perto de um poço. Os seus discípulos tinham saído para conseguir comida e ele estava sozinho ali. E uma samaritana estava pegando água no poço. E Jesus então pede para que ela lhe sirva água. E judeus, à sua época, não falavam com os samaritanos. Já havia, portanto, a divisão de castas, né? Onde um judeu não falava com uma samaritana. E ela se surpreende quando Jesus então fala com ela. E ela diz então isso: como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Ao que se segue logo depois, Jesus diz assim para ela, mais ou menos, hashtag, como o pessoal está usando bastante, né? Se tu soubesses a água que eu tenho para te oferecer, que é a água viva, nunca mais tu terás sede. E ela então fica muito curiosa de ver aquele homem falando com ela. E ela diz, mas onde está essa água viva? Porque eu quero esta água para nunca mais ter sede. Ao que Jesus diz assim: chama o teu marido para que eu possa ensiná-los a ter a água viva. E ela responde a ele, mas eu não tenho marido. E ele então segue dizendo, eu sei que tu não tens marido. Tu já tivesse 5 maridos. E o que tu tens atualmente não é o teu marido. Está lá, evangelho. E ela olha para ele e diz assim, mas então tu és profeta, ou seja, descobrisse tudo, né?
Ao que Jesus não se abala com isso. E fala que essa condição dela não é um impeditivo para que ela tenha a água viva, para que ela seja merecedora desse processo de diálogo e de comunicação. É a primeira vez na história que se sabe que alguém esteja trabalhando as diferenças sociais no nível mais profundo que se pode ter, que é o de igualdade. Jesus não fazia diferenças nenhuma entre uma escala de valores de quem pudesse ser mais importante ou menos importante na sociedade. É por isso que Jesus tinha muita facilidade de se comunicar com prostitutas, com indivíduos considerados de má vida, porque frequentemente Jesus observava que eram essas as pessoas que estavam mais próximas de entenderem a sua mensagem. Ele não gostava muito, era dos fariseus, dos doutores da lei, daqueles que tinham os conhecimentos religiosos. Então Jesus, quando se comunica com a samaritana, ele está se comunicando no primeiro nível, no nível da humanidade, no nível do estado natural, no nível dos instintos básicos. Ele está falando com a sexualidade humana no que ela tem de mais humana. Tu já tivesse 5 homens, tem mais um que não é, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ir além disso. Isso para nós é tão importante, porque numa educação integral, o primeiro aspecto para nós evoluirmos na nossa condição humana é não reprimirmos a nossa sexualidade, é não criarmos escalas de valores nos nossos relacionamentos uns com os outros. Isso que Jesus está fazendo com a samaritana é o que nós temos que fazer na nossa relação com a gente mesmo e uns com os outros. Quando chega uma pessoa no centro espírita e diz assim, eu fiz um aborto. Não adianta chegar para a pessoa e dizer assim, mas tu vais ter agora que reencarnar 5 vezes, porque isso é um crime perante as leis de Deus. Isso não é cristão. Isso não é Jesus falando com a samaritana. É necessário acolher essa situação para entender, mas qual é a tua dor? Qual é o teu problema? O que eu posso te ajudar? Em que eu posso ser útil? Jesus está nos ensinando a conversarmos nesse processo educativo com aqueles que nós poderíamos ter algum tipo de crítica em nível de igualdade. Mas agora, gente, uma parte muito polêmica do evangélico que nos complica bastante, mas nos alivia bastante também. Porque Jesus tinha outras facetas de convivência com o humano que às vezes a gente procura evitar de falar, mas ela está no evangelho. Olhem só esta. Jesus estava falando com os fariseus, porque os fariseus estavam questionando algumas posturas dele, de fazer curas no sábado, de falar com prostitutas, de andar com pessoas de má vida. E ele então diz o seguinte, porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veja só, João Batista não tomava vinho e não comia pão. Eu não sei o que ele comia, nem bebia naquela época, né? Mas Jesus elogiou o Batista, dizendo assim, olha, o cara é assim, ele é vegano, assim, tipo, seria uma coisa de hoje como chegar e dizer assim, ele é vegetariano esse cara, né? E Jesus, pelo visto, era gaúcho, olha só. Veio o Filho do Homem que come e bebe. Olha Jesus. E dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Está no Evangelho. Jesus comia e bebia a bebida e os alimentos do seu tempo. Ele não se ocupava, pelo menos no que diz do Evangelho, deste tipo de valor como o principal. No entanto, ele enaltece o Batista dizendo, este se preocupou. De certo modo, fazendo até um elogio, dizendo, olha, ele foi melhor do que eu nisso. O que Jesus está dizendo através disso? Que este não pode ser um valor no sentido de ser mais importante do que outros valores que precisam estar nas nossas cogitações. Então, não sei se alivia você sábado à noite, poder tomar um vinho, alguma coisa, não é campanha para isso. Não é essa a ideia. Não estamos fazendo a propagação de vícios, não é isso. Mas estamos usando passagens do Evangelho
para nos mostrar que numa educação integral, nós precisamos estar confortáveis com a nossa humanidade. Confortáveis com a nossa humanidade. Se eu tenho algumas necessidades biológicas na nossa vida, como que eu insiro isso dentro de um equilíbrio psíquico e de uma harmonia social? E como que eu transformo isso numa via de comunicação com os outros, de forma que eu não me transforme num juiz ou num fariseu moderno, que é aquela pessoa, no nosso meio nós vemos muito isso, que é cheia de regras e condutas morais para os outros. E que estabelece um código de comportamento ideal como uma maneira de espiritualização e evangelização. Isso não é espiritualização e não é evangelização. Pelo menos não coincide com o que Jesus está nos ensinando. Tem mais uma passagem muito interessante. Ele está novamente com os fariseus, que adoravam desafiá-lo, e ele propõe a parábola dos 2 filhos. Olha que interessante. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, disse que ia, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam os que estavam à sua volta. O primeiro. E Jesus disse-lhes então: em verdade eu vos digo que publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ele coloca que os indivíduos considerados de má vida não entendem essa mensagem espiritual no primeiro momento. Mas como tem uma qualidade que o indivíduo vaidoso não tem, que é a humildade, que é estar próximo do humano, ele não vai no primeiro momento, mas depois a própria dor, a experiência da vida, faz com que ele acorra às experiências que são mais importantes para o crescimento espiritual. E vemos assim. É comum que pessoas que nós muitas vezes não valorizamos sejam exatamente essas que mais rapidamente acorrem aos momentos que são solicitadas, aonde existe o desespero, aonde existe um apelo de proximidade. E ao contrário também é verdadeiro. Todo indivíduo muito religioso, um indivíduo muito pudico, muito moralista, que está sempre se apresentando para ser um exemplo para os outros, normalmente, pela vaidade ou por um tipo de narcisismo incomodativo, de arrogância intelectual, se distancia dos valores humanos. E Jesus é taxativo. As prostitutas e os publicanos vos precedem no reino de Deus. Esse é Jesus, falando de igual para igual. Um Jesus humano, um Jesus que propõe uma comunicação daquilo que nós estamos estudando dentro da nossa linguagem que chamamos de educação integral. Então vemos, portanto, que nesse primeiro andar da nossa relação, nós temos a relação conosco mesmo, que diz respeito ao nosso estado natural, como vimos em Pestalozzi, as leis morais de Allan Kardec, e que também nos fala na questão 75, um outro item muito interessante, porque quando a gente fala desta questão, muitas pessoas entendem mal e dizem assim: mas nós entendemos com a doutrina espírita que nós temos que superar os nossos instintos, como se o ser humano pudesse deixar de ter instintualidade, como se ele pudesse deixar de ter pulsões, quando na verdade não é disso que a doutrina espírita nos ensina. É muito mais em transformar, é muito mais em transcender e ir além do que de suprimir e de abolir etapas que fazem parte da nossa função mental. Então ele pergunta na questão 75, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E os espíritos respondem que não.
O instinto, ele existe sempre, mas o homem a despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. É aquilo que acontece quando nós estamos nos relacionando uns com os outros e a gente costuma dizer assim, mas instintivamente eu senti tal coisa. É uma percepção fina que nós somos capazes de ter nos relacionamentos. Porque é uma herança que nós temos do nosso processo evolutivo que está gravado dentro de nós e que não convém que a gente se esqueça e que a gente se distancie destes potenciais. O segundo andar da nossa relação, portanto, com os outros, como vimos, o estado social, das leis morais, que Kardec já nos cita, e também os vários aspectos da sociedade, do progresso, da igualdade, do trabalho e da liberdade, que são esses níveis de relacionamento que nós estabelecemos. Por quê? Porque não há como nós evoluirmos, nós nos desenvolvermos, a não ser através da relação uns com os outros. Aquilo que o Haroldo falava na parte da manhã, né? Que este trabalho, né, ele é um trabalho no qual nós somos o protagonista. E é através do humano, né, ou da convivência na matéria, que nós vamos lapidar, que nós vamos burilar estes potenciais que estão em estado bruto dentro de nós. E nesse nível, nós então recorremos a essa passagem que o nosso irmão Godinho, já na abertura do evento da nossa federação, falou bem no início da sua fala, e que é uma das parábolas que nós estudamos no livro que estamos lançando, que é a parábola do semeador. Então, neste nível, nós temos, como em todos os ensinamentos de Jesus, uma vivência de todas as possibilidades da nossa semeadura. Mas queremos chamar a atenção apenas para o início da parábola do semeador, nesse momento, para uma reflexão breve. Quando Jesus diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. Se nós ficássemos só aqui, já teria matéria para o encontro inteiro do fim de semana. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa. Aqui já existe um ensinamento do nosso nível de relação com os outros. Para nós evoluirmos, nós precisamos sair de casa. E é tão difícil sair de casa, porque muitas vezes casa não é apenas o lugar físico onde nós moramos. Frequentemente, casa significa o lugar mental dos nossos valores, das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista, daquilo que o indivíduo chama de eu acho isso, eu penso aquilo, eu não mudo a minha opinião. Muitas vezes isso significa a casa rígida, aquele pensamento fixo, do qual a pessoa não se arreda. Quantas pessoas não saem de casa? Principalmente quando tem um convite para ir visitar uma outra morada da casa do Pai. Quando alguém solicita e diz assim: existe vida além da tua morada. Pessoas com depressão, por exemplo, pessoas que estão passando por um momento difícil, elas não querem sair de casa. E não é só sair de casa da casa física, o que também é um sintoma da depressão, mas não querem sair daquele ponto onde elas estão, a ponto de poderem ter ajuda de outras pessoas, de receberem uma ajuda médica, de receberem uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, um apoio de alguém de fora. Todas as vezes que nós estamos arraigados num mesmo ponto, enraizados numa mesma posição,
significa que nós estamos morando numa casa da onde não tem portas nem janela, que é um lugar rígido dentro da nossa própria mente. Então, quando Jesus sai de casa, e ele ensina o tempo inteiro isso, a começar que Jesus não tinha casa, né? Jesus não tinha casa. O que é um grande ensinamento. Jesus não tem templo de permanência. Jesus não tem igreja. Jesus não tem sede. Jesus caminha, e isso já é lírico, isso já é bonito, isso já é uma poesia, isso já é um poema, isso já é uma sinfonia. Ele caminha e se senta à borda do mar. Imaginem a cena. Entra dentro de uma barca. Próximo congresso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul vai ser dentro de uma barca na beira do Guaíba. Já pensou? Jesus está lá, sentado. E aí então se reúne uma grande multidão. Imaginem a cena. A parábola é isso, é imaginar a cena. Ele entra numa barca e ele começa a contar histórias. Parábolas são histórias. Por que será que a gente gosta tanto de histórias? Por que Jesus gostava e falava por parábolas? Porque ele sabia que quem guarda o ensinamento são as crianças. É a criança que está dentro de nós. Quando vocês saírem deste final de semana, provavelmente vocês não vão lembrar dessa primeira parte da palestra que eu fiz, que eu falei do Pestalozzi, dos níveis natural, social, moral, depois peguei Kardec, falei Luiz Moraes, André Luiz, o cérebro e tal. Vocês vão ter uma ideia que eu falei alguma coisa meio por aí, mas não vão lembrar muito bem. Mas essa parte da palestra agora vocês vão lembrar. Porque eu estou contando histórias, falando sobre Jesus. A gente guarda a história. Uma criança, quando a gente quer a atenção dela, a gente começa a contar uma história. É por isso que o projeto Conte Mais tem tanto sucesso, porque as crianças adoram ouvir histórias. Mas não são só as crianças que gostam de ouvir histórias. São as crianças dentro de nós, é a criança dentro de nós, que continua existindo ou que nós a matamos. Então, é importante que ela esteja viva, porque realmente é esta história que vai permanecer. É isso que fica guardado dentro da nossa memória. E daqui a alguns anos, sobre o que ele falou, eu não sei, mas ele contou tal história. E Jesus sabia disso. Quando ele contava as suas parábolas, ele sabia que aquele ensinamento ficaria guardado e gravado dentro de todos, e da sua época e de todos os que viriam depois. Tanto é que nós estamos lançando um livro sobre isso, há 2000 anos depois, para tentar entender o significado dessas histórias. Então, quando ele nos diz que o semeador saiu a semear, ele está nos falando de um movimento, ele está falando de uma iniciativa, ele está nos falando de uma ação na direção de algo que está para ser conquistado. Essa parte nós poderíamos alongar muito. No livro do Semeador aos Talentos, eu dedico um tempo para nós refletirmos o que aconteceu com Paulo de Tarso, na sua relação, quando ele passa de Saulo a Paulo, essa transição do humano enrijecido, do Saulo, homem, território pedregulho, né? Nós fizemos uma analogia entre os vários territórios da parábola do semeador, que ele nos fala do território pedregulho, espinheiros, como foi lembrado pelo nosso Godinho, e a terra fértil, e nós encontramos dentro de nós esses territórios também. Muitas vezes nós somos pedregulhos, outras vezes nós somos espinheiros, e eventualmente nós somos terra fértil. Então Saulo, enquanto Saulo ainda, ele é um indivíduo pedregulho, né? Tanto que ele usa pedra para apedrejamento, para apedrejar Estevão, e depois perder o grande amor dele, Abigail, na sua existência, jogando fora aquela oportunidade de viver o humano, de viver um grande amor, de ter um relacionamento afetivo, de conhecer Jesus através da afetividade, juntar o seu conhecimento com as suas potencialidades, outras que estavam adormecidas dentro dele.
E quando ele encontra na estrada de Damasco uma experiência profunda com Jesus, já cansado e exausto, ele entra em contato com a terra fértil que estava dentro dele, precisando daquele conflito extremo que ele passa a viver naquele instante. E é aí então que Saulo se transforma em Paulo. A troca é uma letra só, de Saulo a Paulo, mas as grandes transformações na nossa vida são a troca de uma letra, quando nós fizemos pequenas modificações dentro de nós que fazem toda a diferença. É por isso que na parábola do semeador, quando Jesus nos fala desses territórios, ele está nos ensinando que essas mudanças, elas vão se processando dentro de nós, mesmo que a gente não perceba. Mas indo além, vamos encontrar um nível que está ainda para ser aprendido e desenvolvido dentro de nós, que é a nossa relação com Deus, né? Dentro do estado moral de Pestalozzi, das leis morais de Kardec, a lei de adoração, da justiça, amor e caridade e da perfeição moral. A adoração, a oração, as práticas espirituais, o exercício da caridade, vão nos sensibilizando para vivermos uma outra possibilidade dentro de nós, que nos fala do nosso nível divino que já está dentro de nós, o reino de Deus dentro de nós, que já está guardado dentro de nós, mas que precisa ser provocado, precisa ser estimulado, precisa ser acionado, porque se ficarmos apenas no nível do humano, apenas no nível do relacionamento, nós não atingimos as culminâncias do nosso estado mais nobre, do nosso campo mental, que precisa de esforços, de investimento para desenvolvermos as nossas condições mais criativas. É por isso que quando Kardec nos oportuniza o entendimento das leis morais em suas várias gradações, ele está nos trazendo a oportunidade de estudar, por uma linguagem racional, por uma linguagem compreensível, esses processos todos que as religiões, as tradições já haviam falado, mas que o Espiritismo nos dá mais elementos para entendermos com clareza. E em Jesus, nós encontraremos algumas passagens, entre centenas de passagens, que nós destacamos algumas, para vermos que esse nível, quando Jesus nos fala, ele está exaltando, ele está enaltecendo o nosso potencial de relacionamento divino, de relacionamento com a nossa matriz de ligação com Deus mais nobre que está dentro de nós. Da vez que ele nos disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele está nos ensinando, através disso, algo muito diferente, né? Que é exatamente avançarmos além de um nível de amor, de reciprocidade, de retorno, de estarmos recebendo à medida que damos. Está nos ensinando que é possível a nós, humanos, avançarmos e amar assim como Ele nos amou. Uma outra passagem de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Existe uma passagem no livro de Humberto de Campos, Contos e Apólogos, que vale a pena ler, que se chama A Última Tentação. É muito lindo esta passagem, porque fala de Jesus na cruz. Quando Jesus está crucificado, fala Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que Jesus percorreu o olhar por os seus amigos, procurando um olhar conhecido, porque ele estava se sentindo com saudade dos amigos, diz Humberto de Campos. E ele não encontrou quase ninguém ali, porque aqueles que ele havia acompanhado durante a vida toda ou haviam fugido, ou estavam com medo, ou estavam assustados e não estavam ali com ele. E ele então teve saudade, e Humberto de Campos conta que ele citou um por um de quem ele teve saudade. A sua mãe estava ali, né? João estava amparando a sua mãe, mas para ele, Jesus, não havia ninguém.
Não havia ninguém. E ele chora, Jesus chora de saudade dos amigos. E naquele momento que ele chora de saudade dos amigos, surge no meio daquele povo a figura de um espírito terrível, que já havia tentado Jesus no deserto. É um espírito duro, mau, e que olha para ele e diz assim: onde estão os teus amigos? Todos te abandonaram. Aí estás tu, sozinho, sofrendo as dores de todos os abandonos. E aqui estou eu. Estou aqui para te oferecer todas as glórias do mundo. Desce daí. Tu sabes que tu pode sair daí, porque tu tem todos os poderes para sair daí. Abjuga e abdica de tudo aquilo que tu falaste. Vem junto comigo, vamos ganhar todos os poderes da terra. Jesus olha nos olhos desse espírito. Imaginem a força desse espírito, que foi capaz de confrontar Jesus. E quando Jesus olha para ele, levanta o olhar a Deus, olha toda a multidão, desvia o olhar daquele espírito e então diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento, diz Humberto de Campos, que o céu se abre num panorama infinito e uma cortina de anjos em festa recebem Jesus na glória do reino dos céus. Até aquele momento, os céus estavam fechados. No momento que Jesus entrega-se a Deus e supera a sua última tentação e vence a sua última tentação, ele retorna à casa do Pai. Ele retorna à convivência dos anjos. E ele nos ensina que dentro do humano, nós, todos os dias, quando nós escolhemos a dignidade da nossa relação com Deus, nós estamos abrindo a cortina de possibilidades novas para uma vida cheia de esperança e de vir a ser na nossa caminhada. Podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais se quiserdes, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa passagem é linda, porque Jesus não se coloca fora do humano. Ele diz que nós temos igualdade de condições. Obviamente que obedecendo o nosso nível evolutivo, mas o potencial da semente é o mesmo pelo qual ele já percorreu. Então ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Culminando assim um processo educativo quando ele diz assim, que as nossas orações, que a nossa relação com Deus não deve ser uma relação de um Deus fora de nós, mas deve ser uma relação de um Deus em parceria dentro de nós. E para concluirmos a nossa fala, nós então vamos colocar, para fazermos juntos aqui, a reflexão de uma das mais belas orações que já foram escritas em todos os tempos, porque foi escrita pelas mãos de um dos discípulos, dos apóstolos e dos enviados mais dignos e puros de Jesus, que foi São Francisco de Assis. Porque diferente de todas as orações, ou de grande parte das orações que nós estamos acostumados a fazer, nas quais a gente pede para que Deus recorra e socorra a humanidade, a nós mesmos, Francisco de Assis nos ensina que Deus é um parceiro. Deus não deve ser uma força fora de nós, mas uma força dentro de nós nos impulsionando para a ação. Deus da oração é o Deus que nós pedimos, mas o Deus da ação é o Deus que conta conosco para uma parceria de instrumentos. É quando ele nos ensina que nós devemos aprender que nós somos instrumentos da paz, instrumentos do amor, e que nessa parceria divina nós nos revelamos aqueles realmente seguidores integrais do que Jesus nos ensinou. Foi quando ele nos disse: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida,
que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, onde houver trevas. Vejam que interessante. Não mais assim, Deus leva alegria. Deus leva a esperança. Deus leva a luz, porque todas as vezes que nós lembramos que Deus tem que ir em algum lugar, parece que a gente ouve uma voz dele dizendo assim: vai tu, vai tu. Vai lá, Deus, vai nos presídios, isso vai tu. Vai lá visitar, muita gente faz prece para mim, vai tu. Porque é parceria. E Francisco de Assis fala com Jesus e diz: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender, amar. Por quê? Porque é perdoando e é morrendo. Sim, é morrendo Saulo que se nasce Paulo. É morrendo na miséria humana que se nasce na parceria com a divindade. E tomara, meus amigos, que ao final desse seminário nós possamos sair daqui, desse encontro, desse congresso, dizendo com todas as forças da nossa alma: Senhor, fazei-nos instrumentos. Muito obrigado.